Fala comigo, Brasil, Josi Maia aqui outra vez com mais um tutorial de maquiagem pra vocês. E o de hoje não preciso nem falar, né? Exatamente, o tutorial de hoje é inspirado nela, na Freira. E apesar de não ter assistido e não ter a intenção de assistir, porque quem me acompanha aqui já sabe, sou uma cagona, morro de medo de filme de terror e não, eu não assisto. Eu só gosto muito desse universo de maquiagem artística, de maquiagem de terror, então eu sempre reproduzo aqui no canal. Inclusive, se você gosta desse estilo de maquiagem, tem vários tutoriais aqui, eu vou deixar nos cards aqui pra vocês. É só clicar quando acabar esse vídeo, claro, pra poder conferir outros tutoriais. Mas agora, chega de enrolação, porque eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo, como fazer essa maquiagem, mostrar os produtos, inclusive os dentes da Freira que eu usei logo no início. Vou mostrar pra vocês como fazer na sua casa. Então é isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bora começar a maquiagem da Freira e eu vou começar cobrindo as minhas sobrancelhas e moldando esse meu nariz para deixar o mais próximo possível da personagem da Freira. E para isso eu vou usar a massinha mágica da Slug, sempre lembrando de moldar e umedecer com água para você conseguir alisar a massinha. Então, bora começar! E como eu disse, você vai usar um pouco da massinha mágica, sempre pegando em pequenas quantidades e na sequência, para conseguir moldar, para conseguir mexer nessa massinha, use água. Então pegou massinha, usa água. E aí você vai colocando em pequenas quantidades até conseguir montar o formato da sobrancelha que você deseja e o mesmo também para o nariz. E já pega logo essa dica do menos é mais, vai de pouquinho em pouquinho, coloca um pouquinho de massinha, alisa com a espátula ou com os dedos, como você achar melhor e mais fácil para você, principalmente para poder conseguir montar esse formato do nariz. Não coloca a massinha toda de uma vez, porque pode ficar mais difícil para você conseguir montar. Então coloca um pouquinho, vai moldando com a espátula ou com os dedos, sempre usando a água. E para fazer esse nariz bem pontiagudo, percebam que primeiro eu montei todo o nariz, moldei ele todo, alisei ele com água, com as pontas dos dedos, com a espátula, e aí na sequência eu vim com essa pontinha para fazer esse nariz bem pontiagudo, bem parecido com o da Freira. E agora que eu já fiz aqui o formato do nariz, já cobri a sobrancelha com a massinha, agora a gente vai aplicar o látex para selar tudo e garantir que isso aqui não vai despencar. Então bora pro látex. E eu vou aplicar aqui com cotonete, porque a massinha tá bem macia ainda, bem sensível, então para não estragar o formato, eu vou aplicar bem levemente com o cotonete. E uma dica que eu sempre dou para todo mundo antes de usar o látex, faça um teste, porque tem pessoas que costumam ter alergia, ele é muito forte, o cheiro é muito forte, e quando chega aqui, principalmente perto da região do olho e do nariz, é bem incômodo, então eu vou aplicando aqui, bem de levinho, daqui a pouco eu venho com o meu ventiladorzinho para poder secar. E quando eu finalizar o látex, ele estiver seco, a gente vem aplicando a tinta. Agora que o látex já secou, eu vou aplicar o Clown Makeup da Color Make na cor branca em todo o rosto, usando uma esponjinha para poder espalhar bem e deixar bem uniforme. E aqui não tem muito segredo, é só você aplicar a tinta facial no rosto, pode usar uma espátula, pode usar direto o pincel, pode usar uma esponjinha, como for mais fácil para você. Eu preferi usar uma espátula e na sequência vir com a esponjinha espalhando bem essa tinta. Pronto, depois de ter aplicado todo o clown no rosto, agora eu venho com o pancake da Color Make. Eu não vou virar muito não, porque ele tá todo quebrado. Ele já tá bem esfarelado e eu vou usar esse pancake para deixar a cor um pouco mais uniforme e para selar esse clown. O clown, se você não sabe, ele não seca. Ele fica com esse aspecto úmido, realmente ele fica meio molhado ainda. Então se eu esbarrar em qualquer lugar, vai sair, vai manchar e vai estragar a maquiagem. Então por isso eu vou usar o pancake agora, não só para selar, como para deixar esse tom mais uniforme.
E agora que eu já selei toda a pele, eu vou partir para os contornos. E o que eu vou usar para fazer os contornos e tentar desenhar o rosto mais aproximado possível? Eu vou usar esse pancake preto da Color Make, porque ele é bem intenso, então dá para fazer uma marcação bem boa. E vou usar também essa paletinha aqui da Letícia de Paula, que tem esse contorno marrom que é bem forte, bem intenso, bem pigmentado. Vou usar isso aqui trabalhando e olhando um pouco para cá, não vou ficar olhando tanto para a câmera para poder ficar olhando a imagem que tá no meu computador e tentar reproduzir os mesmos traços, o mesmo contorno, o mesmo olho. Eu espero que não tenha cortado muita coisa, mas encheu o cartão de memória, eu tive que parar aqui a maquiagem, descarregar o cartão e agora sim, bora continuar. Eu vou usar aqui agora essa torrezinha da Color Make, que eu vou usar preta. Essa torrezinha também é uma tinta à base de óleo e eu vou usar para poder fazer essa parte do olho mais funda, esse olho preto, e também para poder acentuar aqui um pouco mais os contornos, para poder dar uma profundidade maior nesse contorno preto em volta do rosto. Então, bora seguir aqui o passo a passo. Eu vou usar o pincel, mas eu vou usar um pouquinho do dedo também, porque eu acho que vai facilitar para ficar uma coisa mais borrada, mais irregular e mais natural. E agora, para fazer aqui alguns traços, aqui umas linhas finas pretas, eu vou usar a tinta líquida da Color Make e um palitinho. Ao invés de usar um pincel, eu prefiro usar um palito, porque eu quero uma coisa bem fininha, um traço bem fininho. E eu não sei se com o palito, eu não sei se com o pincel eu vou conseguir o traço que eu gostaria, porque eu quero uma coisa bem discreta, para não ficar um traço muito grosso. É uma coisa quase imperceptível, vai dar um efeito mais na totalidade da maquiagem. Então, bora lá! Eu vou pegar bem pouquinho, aqui ó, na tampinha, vou colocar aqui na mão
aqui, porque fica mais fácil para eu poder dosar. E agora com esse mesmo palito sujo de tinta, bem pouquinha, eu vou nesses traços, nessas marcações que eu fiz para fazer as linhas de expressão e as rugas, e vou dar uma profundidade, passando bem pouquinho só no centro. E vou deixar o esfumado para dar esse efeito de que são realmente rugas bem profundas. Nesse caso aqui eu tô achando até que a própria tinta à base de óleo vai ser melhor, porque ainda posso dar uma esfumadinha pra tentar deixar o mais natural possível. Então aqui, nessas linhas, eu não vou usar mais a tinta líquida. Eu vou trocar agora e vou começar com essa tinta, ao invés de usar a tinta líquida, porque eu acho que ela vai dar uma possibilidade de esfumar melhor, e aí eu consigo deixar essas linhas mais naturais. E para não ficar uma marcação muito forte, eu tô usando o palito mais sujinho do que com muito produto. Então ele tá bem sujo, depois eu vou dar uma esfumada para deixar mais natural. Eu tô marcando um pouco mais porque olhando aqui na câmera, eu não tô vendo as linhas com muita profundidade. Então, com o efeito da luz, com a distância da câmera, de pertinho eu vejo bem, mas de longe eu não tô vendo tanto. Então quero que vocês visualizem bem esse efeito das linhas, dos traços. E aí eu tô reforçando com mudança aqui, tinta facial à base de óleo dessa torrezinha da Color Make. E agora aqui o que eu tô fazendo? Eu tô dando uma profundidade maior. Eu vim com a tinta facial que eu mostrei pra vocês de torre, mudei, parei com a tinta líquida porque ela é aquela tinta que seca e eu não conseguiria esfumar, então eu mudei e resolvi fazer com essa aqui. Então eu tô agora dando profundidade usando o mesmo pancake que eu tô usando preto o tempo todo, pra poder dar uma profundidade aqui, espalhando e esfumando essas linhas onde eu passei bem no centro dela essa tinta facial. Então eu tô fazendo isso aqui, fiz do lado de cá, agora eu vou fazer desse lado de cá e aqui no cantinho da boca. Então aqui não tem segredo, tinta facial, passa bem no meiozinho da linha, depois você esfuma com o pincel, vem com pancake porque você já sela e dá mais uma esfumada. Tinta. Pronto, marquei bem as linhas usando a tinta facial e agora eu venho esfumando usando o pancake. E para esfumar eu tô usando um pincel também fino, porque eu não quero expandir demais esse esfumado, eu quero manter mais aqui próximo das linhas. Depois eu venho com um pincel maior e dou mais uma sujada aqui para ficar um esfumado mais genérico, mais geralzão, e vai ficar com esse efeito bem parecido com o da freira. Gente, só um detalhe, que agora eu tô super traumatizada, e eu falei o nome de novo, e agora eu tô receosa de ficar falando. Por quê? Como eu contei pra vocês aí no início, eu não assisto filmes de terror. Eu amo esse universo de maquiagem, eu amo fazer maquiagem de terror, mas eu não assisto porque eu sou medrosa. Eu assisto um filme de terror hoje e eu fico sem dormir por um ano, porque eu não consigo. E o namorado é viciado em filme de terror. Ele assistiu esse filme. E aí eu tava aqui gravando e tal, e eu sempre falava com ele, né, silêncio aí agora porque é hora de gravar. E aí ele falou comigo, não fica falando o nome dela. Eu falei, oi? Ele falou, não fala. E eu falei, por que eu não tenho que falar o nome dela? É o nome do filme, da personagem, eu preciso falar. Em alguns momentos aqui eu tô explicando a maquiagem, eu tenho que falar o que eu tô fazendo, e eu acabo falando, né? Ele falou, não fala. Não fala, eu tô indo dormir. E eu tô gravando à noite, né? Na verdade, já são quase madrugada, já passou de meia-noite. Ele foi dormir e falou, você vai ficar aí gravando, sozinha. E ela é real. Então não fala o nome. E foi dormir. Pensa nisso numa pessoa que é cagona, que morre de medo de tudo,
E agora tá fazendo a maquiagem da Dita Cuja. E cada vez que eu penso em falar o nome, eu falo, opa, não fala. Não fala. É um filme. Eu sei que não é real. Mas eu sou muito medrosa. E aí, vocês já sabem, agora eu vou evitar falar. Vocês já sabem quem que eu tô fazendo, já sabem qual que é a maquiagem. E é isso. Não vou ficar repetindo, não. Aí aqui, para dar ainda mais profundidade, eu tô aproveitando porque aqui nessa parte da sobrancelha eu fiz com a massinha, como vocês viram no início, usei a massinha mágica. Então aqui tá fofinho, eu aproveito esse pincel fininho para dar uma apertada, porque aí fica um relevo e fica realmente uma maquiagem bem real, assim, bem 3D. Porque vai dando uma afundada de verdade aqui nessas linhas e não fica só o desenho. Procurando um pincel limpo aqui, porque uma coisa que tá faltando é pincel limpo. Eu preciso lavar todos eles, porque como eu tô fazendo maquiagem esses dias, praticamente todos os dias, não deu tempo ainda de parar, lavar os pincéis e dá tempo de secar. Mas agora é um pincel limpinho só pra dar uma esfumada aqui. Vou usar um mais sujo mesmo. Vou pegar um outro aqui mais pretinho. Venho dando mais uma esfumada aqui por cima. E aqui eu vou revezar com o preto e com o marrom, tá? Um pouquinho de pancake preto. E na sequência eu vou jogar um pouquinho do contorno marrom também. Não precisa ser contorno, pode ser uma sombra, porque esse contorno ele é mais intenso, ele é mais escuro. Então eu tô usando esse contorno da paletinha que eu mostrei pra vocês, da Letícia de Paula. Essa paletinha aqui. Aí agora aqui, como a tinta é uma tinta que não seca, como eu falei pra vocês, ela só deu uma acumulada, eu vou só espalhar aqui com o pincel pra poder cobrir tudo e vou selar essa tinta. E agora eu vou selar para esse olho não ficar de novo falhado. Então a gente vai selar com o mesmo pancake que eu tô usando o tempo todo. Vou selar aqui um pouquinho da boca para evitar que espalhe, que manche. E vou selar também aqui na parte dos olhos. Uma coisa que eu gosto de fazer é raspar um pouquinho aqui do pancake, só para poder facilitar mesmo. Porque como eu vou usar ele em pó, aqui eu dei uma raspadinha, não sei se vai dar para focar. Aqui ó, uma raspadinha. E eu vou selar essa parte do olho e da boca com esse pozinho. Pronto, já finalizei aqui toda a parte de sombreamento, já fiz aqui todos os efeitos que eu queria de profundidade, inclusive estava com a câmera desligada, mas fiz aqui um leve efeitinho de iluminação, mas é bem de leve, dá pra vocês verem aqui. Eu usei essa mesma torrezinha, a tinta branca, peguei um pincel bem fininho e fiz isso aqui, ó, só dei uma sujadinha de branco aqui, ó, bem pertinho desse preto, só pra dar uma iluminada e dar um efeitozinho aqui de longe, ó. Não sei se tá dando pra ver, espero que sim. Mas é isso, então agora eu vou pegar o hábito da feira, o hábito da feira, vou pegar o hábito da freira e vou colocar o figurino, vou colocar as lentes e a gente já vai aparecer aqui com o resultado final. Falei pra vocês que já ia aparecer aqui pronta, só que não. Eu vou colocar aqui o meu hábito de freira, vou colocar minha lente. Enquanto isso, eu vou deixar pra vocês aqui o videozinho que eu gravei mostrando como eu fiz os dentes da freira. Porque sim, a minha feira... Gente, eu cismei com feira. A minha freira vai ter dentes também. Então... Ai, meu Deus, eu falei o nome.
Enfim, a minha personagem vai ter os dentes também. Então agora eu vou deixar mostrando aqui pra vocês na sequência como eu fiz essa produção, como é que eu fiz todos os dentinhos e quando finalizar o vídeo, aí sim eu apareço aqui pronta pra vocês, toda caracterizada. Para fazer os dentes da freira, a gente vai começar montando a gengiva, que vai ser na verdade a nossa base para esses dentes. Para fazer a gengiva, você vai utilizar a mesma massinha mágica da Slug que a gente está usando aí durante todo o processo do tutorial da freira. Você vai pegar uma pequena quantidade e vai colocar num prato, num suporte, numa superfície lisa, para que você consiga fazer o molde. Esse molde você vai fazer com as próprias mãos, com os próprios dedos, lembrando de sempre utilizar água. Sem água você não consegue moldar a massinha, para você fazer o formato da sua gengiva. E como eu sempre digo, usou massinha, usou látex. Então logo que você tiver montado aqui todo o seu molde, você vai selar com o látex. Com o látex você cria essa camada plástica em volta e não vai permitir que essa massinha abra quando você colocar aqui nos seus dentes para poder fazer a freira. Látex aplicado é só esperar secar. Se quiser utilizar ali um ventilador, um secador para acelerar o processo, já ajuda. Para fazer os dentes eu vou utilizar unhas postiças. Já mostrei para vocês algumas vezes, inclusive lá no meu Instagram. Todas as dicas de comprinhas estão sempre lá, aproveita para seguir se você não segue. Eu comprei esse monte de unhas postiças bem baratinhas e eu uso não para fazer as minhas unhas postiças, porque eu não uso unhas postiças, mas eu uso para fazer outras coisas. Já mostrei aqui no tutorial do It que eu usei para fazer e agora, novamente, para fazer os dentes da freira. É só você cortar com a tesoura, pode ser bem irregular, não tem problema, porque os dentes da freira não precisam ficar certinhos. É só você ir cortando, deixando bem pontiagudo e você vai encaixar nessa gengiva que você montou os dentinhos fake que você vai criar com essas unhas. E agora que você já cortou as suas unhas e deixou ali o látex secando na sua gengiva fake, é só você retornar e despregar, descolar com muito cuidado da superfície onde você deixou a sua gengiva fake secando. A parte que ficou colada, seja no prato, na superfície lisa, no suporte que você deixou, ela não vai ter látex ainda. Então o que você vai fazer? Você vai aproveitar esse pedaço que ainda não tem essa superfície do látex, essa camada plástica, para encaixar os dentes. Porque se você aplicar o látex antes, depois você não consegue encaixar os dentes. Encaixe os dentes enquanto ainda não passou o látex e na sequência vem assim com o látex para selar tudo, fixar melhor os dentes e evitar que toda essa massinha mágica saia na sua boca enquanto você estiver falando, fazendo seus challenges, tutoriais, sua maquiagem. E lembre-se de tirar com cuidado. Lembrando que a massinha mágica, ela nunca vai secar. Você utilizando o látex em volta dela vai proteger e vai criar essa camada plástica, evitando que ela abra, que ela saia, independente da superfície que você vai usar, seja no rosto, na boca, em qualquer lugar. Mas tire com cuidado porque ela não está seca. Então venha com a tesoura, com palito, com uma espátula, como você achar melhor, mas sempre com muito cuidado. Pronto, dentes afixados nas duas gengivas fakes e agora a gente vai pintar esses dentes. Vou usar aqui um pouquinho de tinta facial, essa à base de óleo, para poder pintar os dentes e deixá-los num tom mais amarelado, então vou usar a tinta amarela.
E vou usar também um pouquinho da tinta facial à base de óleo, a mesma tinta da Color Make que a gente tem usado em todo o tutorial, para preencher a cor da gengiva. Então a gente vai deixar uma gengiva mais preta, mais escurecida, e os dentinhos ali um pouco mais amarelos. Vai sair na boca, Brasil? Com certeza vai sair, mas não tem problema porque a gente já compõe o personagem. E como eu disse para vocês, essa tinta base de óleo, ela não seca. Então a gente vai usar um pouquinho de pancake para ajudar a dar uma seladinha, uma secadinha e fazer com que essa tinta saia menos na nossa boca. Porque sair, ela vai sair. Vai ficar com a boca preta, vai ficar com a boca suja, não tem como fugir disso. Mas pelo menos ela vai segurar um pouquinho mais essa tinta facial se você selar com um pancake. Dentes prontos, agora vamos à transformação. É hora de colocar essa gengiva na boca e sim aparecer aqui montada de freira para vocês. É isso. Freira pronta, Brasil. Agora a gente vai colocar os dentes, que como eu mostrei para vocês aí, durante esse momento que eu tava trocando de roupa, eu fiz com unhas postiças. Daqui, foca, foca, foca. Eu fiz com unhas postiças e com massinha da Slug. Não sei se essa prótese vai durar muito tempo, tá? Foi um teste. Eu sei que eu vou conseguir usar pelo menos pra fazer as fotos e o challenge, que inclusive vai estar lá no Instagram. Se você ainda não me segue, aproveita pra seguir, porque eu vou deixar o arroba aqui embaixo. Eu vou fazer o challenge usando esses dentinhos. Vou colocar aqui agora pra gente ver o resultado final. E como provavelmente eu não vou conseguir falar, então já vou avisar antes. Eu vou colocar esses dentes, vou jogar um pouquinho de sangue artificial da Color Make e aí eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final, porém sem falar. Vamos fazer um pequeno ajuste, porque tá muito gordinho, não tá fechando na minha boca. Só que aí tem um detalhe, eu preciso selar isso aqui com látex novamente, porque eu não posso deixar essa massinha aqui, senão ela vai vazar toda na minha boca, eu não vou conseguir fazer. Então eu vou selar aqui com látex e aí sim eu volto com o resultado final. E esse foi o tutorial de hoje, espero muito que você tenha gostado. Já sabe, se você curtiu, deixa seu like para eu saber que você está gostando do conteúdo que eu trago por aqui. E se é um conteúdo que você gosta, um conteúdo que te agrada, aproveita para se inscrever no canal e não perder os próximos vídeos, porque aqui você sempre vai encontrar tutoriais, challenges de maquiagem, DIY, como construir personagens com aquilo que você tem em casa, além de vlogs super divertidos e sempre cheio de dicas. É isso, um beijo e até mais!